Convido você, meu irmão, para abrir no livro de Ruth, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O livro de Ruth é um livro bastante interessante, porque ele vai contar a história de uma família que está saindo de Belém de Judá e migrando para a terra dos Moabitas. A família de Noemi, não é? Que está no livro de Ruth, era Noemi, o pai Elimeleque, os filhos Malom e Quileon, pai, mãe e 2 filhos. Inicia assim, logo no versículo 1, capítulo 1, diz que a fome se abateu sobre a terra e essa família decide migrar, decide ir para outra terra, decide ir para outro lugar, porque de alguma maneira as suas economias estavam sangrando. Havia uma crise instalada ali em Belém e eles decidem entre eles, a Bíblia não fala sobre isso, mas provavelmente conversaram e um disse para o outro, Elimeleque disse para Noemi, é melhor sairmos aqui de Belém de Judá e irmos para a terra dos Moabitas, porque a situação aqui está grave. Lembrem-se que esse período que essa família está vivendo é o período chamado de período de juízes. É um período de intensa instabilidade. O tempo todo sobe o rei Israel, faz o que era mal perante os olhos do Senhor, juntamente com o povo de Deus, e aí Deus manda os seus inimigos entrar e invadir Israel. Israel se quebranta. Ao quebrantar-se, ele busca Deus, Deus levanta um outro juiz. É um período de intensa instabilidade. Entra um rei, ele diz, bom, esse agora vai ser bom, esse rei agora vai resolver os nossos problemas. Quando o rei assume, basta alguns meses, eles percebem que tudo continua do mesmo jeito. Esse rei é tão ruim quanto o outro. Era mais ou menos o ditado: sai um ruim, entra um pior. E todas as vezes que os governantes não são tementes a Deus, que os governantes não olham para o povo de Israel, aí entra uma calamidade, uma crise se instala, é uma inconstância, há perigo eminente nas portas, etc. E aí essa família decide, eles dizem, olha, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente buscar novas oportunidades, é melhor que a gente vá buscar novos ares, novos negócios. Eles como que se ajuntam toda a sua mobília, todas as suas economias, colocam no carro e vão para uma terra distante. Vão para a terra dos Moabitas tentar a sorte. Quem sabe lá há um emprego diferente, quem sabe lá as coisas mudam, quem sabe lá outras coisas acontecem. Mais ou menos o que seria uma família moderna, que num período de crise financeira, eles procuram um outro lugar, eles procuram uma outra gente, enfim, eles vão atrás de novas oportunidades, eles vão atrás de buscar, tentar a sorte em outro lugar. E é interessante isso, e vale a pena a gente pensar um pouco, que esses períodos de dificuldades, esses períodos de tensão, eles nos levam muitas vezes a tomar algum posicionamento.
No caso aqui, Elimeleque e Noemi, eles saem, mas a coisa não dá muito certo. Por que não dá muito certo? Elimeleque morre. Como se não bastasse, os dois filhos de Noemi também morrem, Malom e Quilion. Os dois, eles morrem. Tanto Malom quanto Quilion, eles morrem, assim como seu pai. Noemi fica viúva com as suas duas noras, Ruth e a outra nora, que chama Orfa. Tanto Orfa como Ruth são noras também viúvas junto com Noemi. E essa decisão de Elimeleque e Noemi sair, muitas vezes podem ser decisões precipitadas. Em meio à crise e tensão, veio a fome, eles saíram. Isso não é estranho, porque Abraão, em Gênesis 12, ele está indo para a terra prometida, a mesma coisa acontece. Tem fome, eles descem para o Egito. E lá no Egito não era aquilo que Deus tinha para a vida de Abraão. Não só Abraão, como também Isaac, em Gênesis capítulo 26. Tem a fome na terra, ele parece desviar-se daquilo que Deus tem. Nem sempre novas oportunidades, nem sempre a mudança, ela é acompanhada da graça divina, ela é acompanhada da legitimação de Deus. Nem sempre as mudanças feitas não sob a supervisão de Deus, a guarda de Deus, elas são boas. Muitas pessoas, quando vem esse período de intensa turbulência, eles dizem, não, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos mudar, vamos ser proativos, etc. Então, talvez uma intensa crise no casamento, ele olha e diz, vamos migrar para outros lugares, vamos conhecer novos, vamos buscar uma crise no trabalho, uma crise na igreja, e as pessoas vão mudando de lá para cá, vão indo para cá, vão para lá, vão mudando, não precisam buscar novo. Nem sempre o novo é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E essa vontade de mudar, esse desejo da mobilidade, esse focar em novas pastagens, pode não ser uma coisa muito boa. Eu não estou falando com isso que você não tenha que mudar. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que ser proativo. Eu só estou dizendo para tomar cuidado, porque nem sempre o novo, a mudança, um novo emprego, uma nova casa, um novo carro, etc, etc., sem a orientação, sem a guia, sem a guarda de Deus, pode ser muito perigoso. É o que acontece com Noemi. Essa mudança parece que não veio numa boa hora. A Bíblia não fala, mas permite que isso fique em suspenso, se deveriam ou não sair. Nem sempre fugir do problema, nem sempre não encarar o problema é a solução que Deus tem. Esses períodos de tensão são muito bons, num certo sentido, para que a gente encare, confronte, pergunte e veja as questões da nossa alma. Por quê? Porque Noemi está vivendo uma intensa contradição. Seu marido, seus filhos morrem, ela está com sua nora, e o que fez com que a mudança ocorresse é porque, de alguma maneira, em Belém tem fome. Olha aí a contradição, porque Belém significa casa do pão. Falta pão na casa do pão. Falta pão em Belém. É como se a padaria estivesse sem pão por semanas, meses. E aí isso leva a um questionamento, a uma contradição no meio do conflito. Você percebe quantos sentimentos vêm à nossa mente e ao nosso coração nesses momentos? De sair ou não sair, de fazer ou não fazer, de arriscar ou não, de mudar ou não, de saber lidar com essas contradições, porque a contradição não é só externa. Falta pão na casa do pão, a contradição não é só externa, a contradição é externa, o conflito vem para dentro. A crise, ela não afeta só o externo, ela afeta também o nosso interior. Ela tem a capacidade de mexer com os nossos sentimentos.
De qualquer maneira, a crise estava instalada. Essa crise que traz contradições externas e internas, essas crises que nós olhamos para o mundo exterior, está completamente vulnerável, está completamente conflitivo, instável. Aí começa uma série de perguntas, tem o seu lado bom, olharmos para o espelho e fazermos perguntas difíceis a nós mesmos, um tempo de reflexão, de questionamento, mas isso tudo parece muito instável, parece deixar a gente meio perdido. E é interessante que nesses períodos aí, muitos dos sonhos também morrem. As crises trazem também a falência dos nossos sonhos. Porque imagina um pouco, pensa um pouco a cabeça de Noemi. Ela casou, eu não creio que ela casou para ficar viúva. Ela teve 2 filhos, não teve 2 filhos para depois perdê-los. Eu creio que não passava na cabeça de Noemi ficar sozinha com suas 2 noras. E você vai perceber na vida que coisas acontecem que nós não temos muito controle. Sonhos, e eu tenho certeza que você sonhou com algumas coisas na sua vida, ou você ainda sonha, ou no mínimo você já sonhou e aquilo desmoronou como um castelo de areia, que quando vem a onda desmorona todo aquele sonho, e aquela crise que estava intensa de repente leva até mesmo os nossos sonhos. É como um grande buraco que vai colocando os nossos sonhos tudo lá dentro. É como se juntasse nossa alma, nossa vida, colocasse num saco e chacoalhasse. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já se pegou assim, com tudo embaralhado na tua mente? Você já se deu conta muitas vezes o que está acontecendo? É como Noemi, as coisas acontecem na vida dela e mudam do dia para a noite. Já aconteceu isso na tua vida alguma vez? Em que você olha e diz, mas isso não foi o que eu sonhei, isso não foi o que eu semeei, o que aconteceu? Onde que estão? As coisas saíram do lugar. É como um quebra-cabeça que não se fecha, não consegue ser montado. A impressão que dá é que alguém tirou algumas peças desse quebra-cabeça e a gente não consegue montar. A gente olha e diz, mas não está sendo formada a figura. Ou talvez tenhamos perdido essa peça do quebra-cabeça e a gente não encontra. E um dos perigos no meio desse contexto todo, um dos perigos nesse período de intensa tensão, é desfocarmos daquilo que nós tínhamos como convicção primeira, como certeza de Deus. Dos problemas disso é que nós ficamos desfocando, deixamos de focar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é verdadeiro, que é a infinita bondade e misericórdia do Senhor. Isso é que é realmente verdadeiro. Nesses períodos, nesse contexto, nós corremos o risco de não nos apropriarmos ou até mesmo não percebermos a graça do nosso querido Deus. Parece que foge, parece que alguém fecha as cortinas, parece que alguém apaga a luz do céu e a gente não vê mais nada. E aí nós não conseguimos mais enxergar a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Imagina um mágico, um habilidoso mágico. A arte da mágica é a arte da ilusão. É tentar passar a você uma visão que não é verdadeira. A mágica está fundamentada na ilusão. Então,
quando ele vai mexer com as cartas aqui, enquanto ele chama a tua atenção para a mão direita, a mão esquerda está escondendo alguma coisa no bolso, ou na manga, ou jogando do lado. Então ele fica o tempo todo chamando a tua atenção para a mão direita e diz, está vendo? É essa carta que você escolheu? Olha isso aqui que você fez, olha isso. Enquanto você está distraído, atento e diz, eu não posso perder, eu quero saber como ele vai fazer tal. A outra mão, ou um assistente, ou um espelho, está por detrás fazendo a verdadeira mágica, o verdadeiro truque. Aquilo ele faz só para distrair você. E há um grande mágico chamado Mr. Satanás, que juntamente com um contexto de crise, tenta distrair você, tenta iludir você, tenta mostrar uma realidade que não é a realidade. O Mr. Satanás, muito mais habilidoso que o Mr. M, ele tenta atrair você para alguma coisa que não é as coisas de Deus, mas é uma ilusão, é um truque, é uma mágica, é uma inverdade. Não é isso. Por que eu estou dizendo isso? O Dr. Heil, um teólogo já falecido do século passado, ele diz que o livro de Ruth é um oásis de fidelidade, um oásis de graça, no meio de um contexto de infidelidade e desgraça. O livro de Ruth é um oásis, é um lugar onde a graça de Deus se manifesta intensamente. É um lugar onde o agir do Senhor é constante. Mas quando o Mr. Satanás está distraindo a gente com crises, com outras coisas, embaralhando as cartas da nossa vida, embaralhando os nossos sentimentos, distraindo, nós desfocamos, não percebemos a graça de Deus. Não percebemos que aquela desgraça é pano de fundo para aquilo que Deus está agindo. A presença de Deus está lá. Mas de alguma maneira Noemi não percebe. Veja, no capítulo 1, versículo 6, diz que Deus, ela ouve, Noemi, há um zum, de que Deus está visitando a casa do pão. Ela ouve de que Deus está derramando sua bondade lá na casa do pão, lá naquele lugar que ela saiu. Ela está numa terra distante, longínqua, viúva, parada, desapercebida, desacordoada, mas Deus está visitando Belém. Deus está visitando o seu povo. Ela sai de lá e ao ouvir que Deus está visitando, ela vai para lá. Aí começa a mudar a sorte de Noemi. Quando ela começa a ter os primeiros lampejos da graça de Deus, meu irmão, o que eu estou dizendo para você é que nesses períodos nós não podemos perder de vista essa graça que nos visita. Nós ficamos tão focados na mão do Mr. Satanás, ficamos tão iludidos com a crise, que achamos que a graça de Deus desapareceu. Ela vai para Belém, e em Belém tem uma lei dada por Deus para abençoar o seu povo, é a lei do levirato. Lembra, Noemi é pobre, viúva, porém a lei do levirato deixada por Deus diz que quando você tem um parente, morre o homem, o parente próximo tem que assumir a viúva para que haja descendência. Significa dizer que Deus não abandona as viúvas, Deus não abandona os órfãos, Deus não abandona os seus filhos. É lá que Deus está visitando, é lá que a lei de Deus, Noemi, se coloque debaixo do guarda-chuva da lei de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Não se preocupe, Noemi, Deus está cuidando de você, Ele vai trazer o remidor para a sua vida, como faz. Ele faz isso é graça. Deus deixou uma lei para proteger aqueles que passam por tragédias em suas vidas.
Ele deixou uma lei que acolhe os seus filhos. Noemi, o remidor, se levantará. Boaz, o goel, o remidor, ele está lá esperando para cuidar das viúvas. Assim como Jesus Cristo, nosso remidor. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. No meio da fome, da tempestade, da guerra, das incoerências, das tragédias, das contradições, nós temos um remidor cheio de graça, que por essa graça fomos salvos. Salvos! É isso que o livro de Ruth traz. Aliás, como termina o livro de Ruth? Veja lá no versículo 22, capítulo 4, do casamento de Boaz e Ruth nasce Obed. De Obed nascerá Davi. De Davi virá a raiz de Davi, o Deus de toda graça encarnado, Jesus Cristo. É um livro que do início, do meio e até o fim, ele fala da graça, ele termina com a graça. Ruth, você será a vovó de Davi, bisavó. Obed será o avô de Davi. Dessa linhagem virá o verdadeiro remidor. Dessa linhagem cheia da graça virá o Salvador. Então, nesses tempos difíceis, nós não podemos perder de vista, nos distrairmos com a mão do mágico. Pelo contrário, nós devemos estar sensíveis à manifestação da graça de Deus. Os nossos olhos devem estar sempre focados na cruz. Por mais que o Mr. Satanás embaralhe as cartas, por mais que ele tente nos distrair, não perca o foco. Pois a promessa da graça chegará. Deus está construindo a história da vinda do Filho. Deus está chamando os seus filhos, Deus está chamando desde estrangeiros até os próximos, para montar, construir uma linha de sangue que culminará no Calvário. É isso que o livro de Ruth nos mostra. A segunda coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos estar atentos, perceber, é que Deus coloca nesses momentos pessoas ao nosso lado. Ele coloca gente ao nosso lado para que nós não fiquemos sozinhos. Ele só não está ele presente através do seu Espírito Santo, como também ele levanta ajudadores, ele levanta companheiros, ele levanta gente como Ruth para consolar Noemi. Noemi, ela chega no momento da vida que ela diz assim: eu não me chamo mais Noemi, que significa graciosa, dadivosa. Agora ela vai se chamar Mara, águas amargas. Ela mesma, quando chega em Belém, no versículo 20, ela diz: agora eu não chamo mais Noemi, eu não chamo mais graciosa. Agora eu chamo Mara, eu estou amarga. Deus pesou a sua mão sobre mim. Eu saí daqui rica, com bens, com esposa e filhos, e voltei pobre e viúva. Noemi, por favor, não permita que Mr. Satanás distraia você, não permita que os períodos de tensões tirem você do foco. Noemi, presta atenção um pouco, com calma na sua vida, por favor. Veja a graça de Deus revelada. Olha a nora que ela te deu. Olha a nora que o Senhor te deu. Deus te deu Ruth. Veja essa mulher. Veja a graça de Deus no caráter de Ruth em meio à tragédia. Ele enviou uma nora estrangeira, moabita, para estar ao seu lado. Veja, ela também perdeu o marido, Quilion. Ela também está viúva, ela também está pobre. Só que quando
Noemi a chama junto com a sua outra nora e diz: olha, por favor, vocês voltem à terra de vocês, porque eu não posso gerar mais filho, e mesmo se eu gerasse, vocês vão esperar que eles cresçam para que depois vocês casem e para que depois vocês tenham filhos. É melhor que vocês possam ir embora, é melhor que vocês me deixem. Órfã, uma das noras, chora, abraça e vai. Mas Noemi, no texto que a gente leu, ela não faz isso. Ela diz: não me inste para que eu te deixe. Não me obrigues a te deixar. Para onde você for, eu irei. Aonde você habitar, eu habitarei, diz Ruth para Noemi. Aonde você pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Onde você for sepultado, eu estarei sepultado. Noemi, se isso não for graça de Deus, do caráter de uma estrangeira, Noemi, no meio disso tudo, ela se converteu. No meio de tudo, ela disse que seria tua amiga. Ela está se dispondo a ir a uma terra que ela não conhece. Ela está dispondo a estar ao seu lado numa terra que você conhece. Noemi, você não tem nada a oferecer para ela, porque você está viúva e pobre também. Essa mulher está oferecendo a você a fidelidade, o companheirismo, a amizade, o amor em troca de nada. Você não tem nada a oferecer para ela. Noemi, pelo amor de Deus, olha a graça de Deus aí na sua vida. Noemi, põe a sua cabeça no lugar. Provérbios 17 diz assim, olha, na angústia, no desespero, no terror, no momento difícil, se faz o irmão. Em todo tempo ama amigo, mas na angústia, na dificuldade é que nasce o irmão. Essa mulher se dispõe a andar com você. A tua nora, que todo mundo diz que sogra e nora não se suportam, não dá certo. Essa mulher está deixando tudo e seguindo uma mulher que diz que é amarga, uma mulher que diz que é mara. Ela está se dispondo a caminhar com uma pessoa como você, que no versículo 20 e 21 culpam a Deus o tempo todo. Noemi culpa a Deus, ela está tão amarga, que ela diz, olha, eu saí daqui rica, voltei pobre, olha o que Deus fez com a minha vida. Eu parti daqui, eu estava relativamente bem, mas o Senhor me fez voltar pobre. No versículo 13 diz, o Senhor descarregou, olha como é forte o verbo, o Senhor descarregou contra mim a sua mão. É como que Deus pegasse a sua destra e achatasse, esmurrasse. É assim o sentimento de Noemi. Noemi, o que é isso? Deus levantou uma companheira aqui para estar ao lado de uma mulher como você, assim amarga. Olha o versículo 21, diz, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pois não me chamareis mais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. El Shaddai tem me esmurrado o coração, tem acachapado a minha vida. Noemi, a sua nora Ruth diz que andaria com você nesse estado. Uma coisa é você ser companheiro, companheira de alguém que tem algo a oferecer. Uma coisa é você ser amigo leal, a alguém que é leal, a uma pessoa que está sempre de bem com a vida, a uma pessoa que é feliz, a uma pessoa que é para cima o tempo todo. É uma delícia. Mas você caminhar com gente como Mara ou como Noemi está se sentindo, somente a graça de Deus para levantar pessoas assim. Somente a graça de Deus para pôr ao nosso lado, nesses momentos de intensa dificuldade,
Gente assim, gente que telefona pra gente e diz, como é que você tá? Gente que manda um zap e insiste, meu irmão, você tá bem? Minha irmã, você tá bem? Eu fiz aniversário uns dias atrás e eu recebi uma cesta aqui tão bonita, uma não, duas cestas. Gente que você vê que saiu da sua casa, se expôs, arriscou, escolheu a fruta, escolheu qual cesta, escolheu uma flor, escolheu um cookie. Ele fez e disse, não, eu vou mandar lá para o Ricardo, aquilo foi um bálsamo no meu coração. Não que eu não viveria se não recebesse uma fruta, um cookie, um chocolate ou uma flor. Mas só esse gesto de carinho. É como se Deus estivesse dizendo assim, Ricardo, tem gente que está com você. Gente que se preocupou em oferecer algo simples, mas robusto ou não. Mas alguém que... Gente assim, eu sei que você tem essa experiência. Não é porque eu sou mais bacana, não, mas eu sei que esses mimos da parte de Deus ocorrem. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos perceber esse flash da graça, esse lampejo de amor. Mas está aí, Deus jamais nos abandonou. É gente como Ruth que vai acompanhar uma mulher como Noemi. E ela não só acompanha, mas como ela casou, abraçou a família, estamos juntos, estamos próximos. E ela faz isso de uma maneira decidida, resoluta. Não me instes para que eu te deixe. Não me obrigues a dizer não para aquilo que você está me pedindo. Para onde você for, irei eu. Onde você repousar, eu vou repousar junto. Ela tem uma decisão. Ruth decide. É a manifestação da graça no caráter de homens e mulheres que decidem acompanhar pessoas amargas, pessoas que não têm nada para dar em troca, pessoas que não oferecem nada de bom. Não foi isso que o nosso Cristo fez? Não foi isso que Jesus de Nazaré fez? Olhando para Noemis espalhadas ao redor do mundo, Maras como eu e você e tantos outros, que dávamos as costas a Ele, que éramos inimigos da cruz, não tínhamos nada para oferecer, não tínhamos nada para dar em troca, absolutamente nada. Ele olha e diz, porque eu escolhi você, o Pai me deu você, o Pai me deu, eles estão nas minhas mãos e ninguém poderá tirar. Não só isso, ele diz, eu serei o divino companheiro da amizade. Eu serei o divino companheiro do caminho. O divino companheiro da graça, do amor, da bondade. Eu vou estar com você. Se você subir as alturas, eu vou estar com você. Se você for ao mais profundo do abismo e colocar sua cama ali, o meu Espírito estará lá com você. Não haverá lugar distante, não haverá lugar tão longínquo que eu não possa te alcançar. Não haverá um lugar que eu direi a você, não, aqui eu não estou com você, eu não vou lá, ainda que você entrar, Ele vai te resgatar, ainda que o teu coração, a tua alma estiver amarga como o de Noemi, ainda que você diga que Deus se voltou contra você, Ele será como uma Ruth, indo dizer, não me iste em deixá-la. Não me obrigue a dizer não e não te acompanhar, porque eu estarei com você em todo o tempo. Essa é a maravilhosa graça. É como o vídeo que nós assistimos, nesses períodos que parece que tudo está escuro.
nesses períodos que nós estamos sozinhos. É o período que Jesus está rumo ao Gólgota. Ele levanta um tal de Simão Cirineu, que vê Jesus desfalecer. Ele vai dizer: eu levarei, eu ajudarei, eu estarei ao lado do Cristo. Quando nós tivermos rumo a esse caminho espinhoso, duro, difícil, saiba que Ele levantará Rutes, Ele levantará Simões, Ele levantará amigos, Ele levantará Jonatas para ajudar a Davi, Ele levantará Timóteo para ajudar a Paulo, Ele levantará esses companheiros que estão ao seu lado em troca de nada, a não ser manifestar a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus pela sua vida. Ele levantará essas colunas, esses homens que ajudarão você a trilhar. Ele levantará essas mulheres que pegarão na tua mão, orarão por você, abençoarão você. Pastor, eu entendi, mas por onde eu começo? Começa por onde Noemi começou. Deus tem um lugar em que Ele nos visita constantemente. Esse lugar se chama altar de Deus, onde a graça bendita de Jesus, o Cristo, se manifesta. Hoje mesmo, corra lá para o altar e não permita que esse mágico demoníaco o distraia com besteiras, ilusões na sua mente e no seu coração. Simplesmente foque na cruz. Simplesmente siga o caminho que Deus tem proposto para a sua vida. Fique firme, continue firme. Não desanime, porque Deus está com você te ajudando. A sua graça está aí, basta que você preste atenção. Vá para o altar e diz: Deus, eu ouvi que o Senhor está visitando a casa do pão. Pois bem, eu estou com fome espiritual. As coisas estão embaralhadas. Dobre os seus joelhos no altar da graça e comece a clamar e buscar e diz: eu quero ver a tua boa mão. Deus está construindo uma história. Desde Ruth capítulo 1 até o capítulo 4, Deus está construindo uma história maravilhosa, mas que por alguns instantes, em alguns momentos, Noemi não viu. Quem sabe você está nesse momento como Noemi. Deus está confeccionando a história como um hábil artesão, mas você está tão envolta, tão iludida, tão embaraçada, tão focado em outras coisas, que não consegue perceber a graça de Deus. Não está sensível à manifestação do carinho e do amor de Deus para com a tua vida. Corra para o altar. Diga: Deus, me ajude. Deus, eu preciso ver essa graça lá no trabalho que eu não estou vendo. Eu não estou vendo na minha família, eu não estou vendo na igreja, eu não estou vendo aqui ou acolá. Deus mostrará. Eu quero começar agora orando com você e por você. Se você puder abaixar sua cabeça agora e fechar os seus olhos, eu quero gastar esses últimos minutos orando pela sua vida. Simplesmente pedindo a Deus que ajude você a perceber essa graça que não se aparta de você. Ela está aí. É você que não está percebendo. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, rogando que o Senhor ajude esse irmão que está nos assistindo agora, ajude essa irmã que está nos acompanhando a perceber a bondosa mão de Deus construindo uma linda história no meio da desgraça, colocando um oásis da graça no meio de um
pântano de tragédias e misérias. Que jamais venhamos a nos distrair com esse diabólico mágico, com a ilusão da crise. Pelo contrário, que os nossos olhos jamais se desviem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua imensa graça derramada dos céus para mim e para esse irmão e para essa irmã. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.